desejo de conversar com você era justamente esses caminhos diversos entre a pediatria e a psicoterapia, né? Porque, como você sabe, na psicoterapia a gente lida com pessoas e essas pessoas a gente acaba lidando também com, muitas vezes, ou quase sempre, com a parte infantil do desenvolvimento dessas pessoas adultas hoje, né? Então esse é um fato. O outro fato é que muitas vezes a gente cuida, né, de mães e de pais que têm filhos pequenos na idade pediátrica, digamos, na idade de precisar do cuidado do pediatra, né? E muitas vezes essas pessoas trazem para a psicoterapia, né, questões de relacionamento com os filhos, né, que muitas vezes são aplicáveis ao sistema familiar, de fato, às questões psicológicas, de mãe e filho, de pai e filho, e, enfim, esse sistema familiar. E muitas vezes eu sou obrigado, dependendo do caso, a encaminhar a um pediatra, porque eu sinto que aquela questão chegou no limite, não é, daquilo que poderia ser psicoterapia e precisaria ter uma visão pediátrica que não elimina a visão psicológico-pediátrica do pediatra. Não sei como é que você enxerga esse tipo de colocação. Eu vou tentar lembrar das duas coisas que você disse que acontecem em psicoterapia. A primeira, você disse que muitas vezes a gente em psicoterapia aborda aspectos infantis da pessoa. Então, olhando por esse ângulo, eu acho que o pediatra poderia ter uma atuação na prevenção de algumas coisas, eu não digo tudo, mas se este pediatra for capaz de orientar esta família ou estes pais com coisas simples, basicamente de afeto, de carinho, de segurar o bebê, é possível imaginar que alguns aspectos que poderiam levar alguém a uma psicoterapia poderiam não acontecer, que poderiam ser preveníveis por um cuidar de uma certa forma. O outro que você levanta, que eu acho que se interfaceia, é como cuidar, né? Porque o que eu vejo na minha prática é que mães querem regras, fórmulas, e pediatras não são formados para tratar de pessoas, gente, família. São formados para tratar de doenças. Então o código do pediatra convencional é um código que transforma toda a queixa numa doença, logo num remédio, ou numa prescrição, se não for medicamentosa, é uma prescrição médica. O pediatra que não é treinado para ouvir uma queixa sem ser somente com o ouvido médico tradicional, fará isso, ele vai prescrever. E aí tem outros aspectos, quer dizer, a formação médica, que eu tenho uma participação na universidade, ela vem buscando evoluir, mas ela ainda é muito fundada no modelo biológico de órgãos, sistemas e doenças. Então, eu acho, pessoalmente, que a pediatria e a psicoterapia são duas atividades de saúde que deveriam se conversar mais, muito mais. Então você sabe que você está contando aí, eu estou lembrando aqui de um aspecto importante, que é o parto, né? Por que eu lembrei desse aspecto? Porque você estava falando de prevenção, né? Especialmente na psicoterapia reichiana. A Eva Reich, que foi filha do William Reich, ela era pediatra, né? E como pediatra, ela acho que fez muito do que você fez. Ela viajou o mundo, em muitos países subdesenvolvidos, pesquisando como é que se dava o parto e o pós-parto. Isso naquela época, nos anos 60, por aí, nos anos 60, 70, bem anterior a gente, né? E ela chamou o trabalho dela de prevenção à neurose, quer dizer, e ela focou muito no trabalho de parto e no trabalho de pós-parto. Parto, ela considerava o parto como responsável, né,
por questões físicas que poderiam se transformar em problemáticas psicológicas no futuro. Tá? É claro que eu estou trazendo esse assunto, hoje em dia já se vê de uma forma muito mais evoluída que naquela época. Mas muita coisa fazia sentido, sabe? Isto é, pessoas que tiveram partos difíceis, bebês que tiveram partos difíceis, tanto por uma problemática da mãe, como uma problemática do parto em si, como uma problemática do bebê em si, quer dizer, todo esse sistema, mãe, bebê, parto, né, não passava por todo o processo fisiológico de tração, de ter que usar a musculatura para sair, para nascer, né, ela fazia um trabalho de recuperação desses movimentos espontâneos, né, do corpo, para que o corpo ganhasse uma pulsação satisfatória pós-parto. Disse, me fez pensar e querer refletir com você. Primeiro, eu não tenho a menor dúvida que o parto natural ou normal, ou o nome que a gente queira dar, deveria ser uma escolha, como é em muitos lugares, mas no Brasil deixou de ser uma escolha natural. O índice de cesariana no Brasil é muito acima daquele que a gente esperaria numa população feminina saudável. Vai ter cesariana, provavelmente vai ter cesariana, não vou dizer um número aqui, não é um número pequeno, mas não é 60%, 70%, 80% das mulheres que vão precisar de cesariana. Por outro lado, aí vem a reflexão que eu queria fazer com você, o que eu vejo hoje e que faz mal às mães e, portanto, faz mal aos bebês, porque, como você, eu entendo que um pediatra trata de um sistema e não de um indivíduo. Se eu olhar só para a criança, eu vou perder a história, eu não vou ver. É um binômio, no mínimo, e mais ainda é um sistema. Tem um pai, tem uma mãe, tem um bebê, que é um núcleo, mas tem algo em volta disso. Então isso tudo tem uma dinâmica própria. Mas o que eu queria dizer é que a gente vive, pelo menos no Brasil, uma coisa que eu acho que faz um mal enorme, que é confundir meios com objetivos. Então o parto normal, para quem é adepto xiita do parto normal, vira um objetivo imposto. A amamentação vira um objetivo imposto. O parto normal é o melhor quando possível, desejável. A amamentação é óbvio que é ótimo. Mas vamos supor uma mãe que é HIV positiva, ela é soropositiva, ela não poderá amamentar. Nem por isso o bebê dela vai viver ardendo no fogo do inferno de não ter sido amamentado. Então, algumas mães ficam com aquela coisa assim, doutora, eu estou no 5º mês de peito, não sei se eu chegarei no 6º mês. Pensa como se fosse uma maratona, eu tenho que completar 42 quilômetros. A senhora não tem que completar 42 quilômetros, a senhora está indo muito bem, obrigado. Se no 5º mês isso eu tenho que voltar a trabalhar, ou eu estou sentindo que o bebê está... Vamos fazer alguma coisa diferente, mas virou uma tirania de que o que era meio virou objetivo. E isso, acho que isso dá uma disfunção no sistema, Rubens, nesse sistema familiar. Não, mas é disfuncional. Exatamente. Eu acho que é aí que entra o nosso trabalho, tanto o seu quanto o meu. É aí que a gente entra no sentido de conseguir uma reorganização desse sistema para que a pessoa possa viver de uma forma aceitável, suficientemente boa, né? Como diz o Winnicott, que eu acho que é teu professor e meu professor ao mesmo tempo, né? Viver de uma forma suficientemente boa. Agora, a intervenção, eu vejo que a intervenção do psicoterapeuta e a intervenção do pediatra, ela é extremamente importante. Porque sem essa intervenção, fica difícil, eu vejo, para muitas mães e muitos pais, né, reorganizarem essa parte da vida. Isso eu acho interessante, porque quando você fala intervenção, o ouvido pediátrico tradicional vai entender prescrição. Entendi. Vai entender prescrição. Então, já quando você fala intervenção, para mim, que
que penso e gosto de pensar as coisas usando outros saberes que não só a pediatria clínica, eu percebo que às vezes a melhor intervenção que eu posso fazer seria a não prescritiva, seria me sair do cenário para deixar esse sistema ocupar o lugar no cenário. Então, quando uma mãe diz para mim, doutor, o que o senhor acha a respeito de chupeta? O reflexo é responder. Não, chupeta, tem 3 artigos que dizem isso, não sei o quê, a senhora deve botar chupeta, não pode botar chupeta. Eu acho que a intervenção boa nesse sentido é dizer, olha, como é que é para você a chupeta? O que você acha de chupeta? Ouse botar, não botar, quer dizer, devolver a esse sistema a possibilidade deles serem os condutores do processo. Porque a intervenção em psicoterapia é muito mais nesse sentido. Ela ajuda a pessoa a tomar as rédeas da sua vida. A intervenção clínica ou médica, muitas vezes, eu assumo isso, as mães sentem conforto, porque estão muito inseguras. Nada melhor que alguém normatizar. Então eu dei a regra, se der errado, o problema é do pediatra, não é meu. Quando eu acho que ter filhos saudáveis, é evidente que numa situação de doença, Rodrigo, tem que intervir, tem que prescrever e tem que ser enérgico. Sem né? dúvida. Mas eu estou falando assim, um desenvolvimento normal de um bebê normal que não está doente. O que o pediatra tem que fazer? Não atrapalhar. Ajudar essa família ou esse sistema a tomar as rédeas para fazer do seu jeito. Eu acho isso. Né? E aí eu acho que essa é uma intervenção boa, a intervenção da não intervenção. Sim. Não intervenção no sentido... Não nesse sentido médico, medicamentoso. Não, mas ou normativo, né? Assim, pá. Só uma curiosidade, essa história da chupeta eu desafio qualquer pediatra a me dizer em que aula foi falado sobre chupeta. Então nós opinamos de acordo com valores próprios, ainda tem isso. Muitas perguntas que as mães fazem não estão nos livros e não estão no curso de medicina. E o pediatra ele responde de acordo com suas crenças, seus valores familiares, suas fantasias. Eu não tive aula de chupeta. Você sabe, eu estou lembrando de um exemplo talvez curioso. Evidentemente porque eu atendo também grávidas, né? Claro. Acontece muito das mulheres engravidarem durante um processo terapêutico. Eu acho que o processo terapêutico ajuda algumas mulheres e alguns homens a engravidarem também, né? Tá. E essa moça engravidou e passou todo o processo da gravidez lá comigo. E a gente tem eu pelo menos tenho todo um approach para cuidar, para que o parto também se aconteça da melhor forma possível. Tá? Então, se você sabe, tanto quanto eu, que a mulher grávida ela passa por fantasias enormes, não só sobre os perigos do parto, como todo as fantasias que ela desenvolve sobre o que vai ser o parto, muitas vezes não de uma forma perigosa, não de uma forma do medo, mas também de uma forma fantasiosa demais. Né? Então, tudo isso precisa entrar num determinado lugar. Né? Muito bem, essa moça, eu acompanhei ela teve o parto foi bom e tal, só que logo depois do nascimento, aí entra esse negócio do tempo que foi muito interessante. A moça já estava no quarto, o bebê estava no quarto, só que o bebê não conseguia mamar. Tá? E eu acho que tem um período de horas, não é, em que o bebê suporta a não amamentação. Porque tem um risco de fazer abaixar a glicose no sangue, a hipoglicemia. Então, 3, 4 horas. 3, 4 horas. Né? E tinha passado 2 horas e nada. Então a mãe, evidentemente, começa a ficar ansiosa, e bastante ansiosa. E eu estava lá no quarto, quando de repente entra uma enfermeira, que devia ser uma enfermeira muito experiente e tal, ela falou, não se preocupe, vamos dar um jeito nisso. E aí ela fez um preparo no seio da mãe, isto é, ela ficou acalentando o seio da mãe, o bico do seio da mãe, fazendo uma massagem, isso, aquilo, e deixou que aquele seio impregnasse a mão dela. Pegou a mão dela e foi trabalhar a boca do bebê. E trabalhou toda essa área aqui da boca do bebê. Trabalhou, até sentir
que os lábios do bebê estavam ganhando vida. No sentido, o que é ganhar vida? Respondendo ao toque que ela estava dando. Né? E aí depois ela pegou o bebê, levou o bebê ao seio da mãe e quase que imediatamente o bebê começou a mamar. Não é uma intervenção das mais interessantes e mais eficientes? E muito mais... Eu estava presente lá, eu vi. Então, porque a intervenção médica clássica, graças à boa sorte dessa mãe, era uma enfermeira. Porque se é um pediatra, botava um complemento ou uma glicose, que é a resposta médica a senhora não tem... a frase seria igual, pode deixar que nós vamos resolver, só que ia resolver de outro jeito. Como você está dizendo isso, como eu acho que não tem coisa mais aflitiva, na minha opinião, eu posso estar enganado, e uma mãe que sai de um parto, 24 ou 48 horas depois do parto, vai para casa e recebe uma lista com 12 instruções do pediatra, eu acho isso deve dar pânico na mulher, porque ela não vai conseguir cumprir aquilo tudo. Melhor não dar lista nenhuma. Não, me liga, fala comigo, o que eu faço? Não precisa instruir. Ela é mãe, ela sabe isso está lá dentro. Então, essa situação que esta enfermeira fez, despertar algo que está dentro do bebê, eu acho que o pediatra pode despertar na mãe, ajudar a despertar no bebê, sem que tenha que fazer uma intervenção farmacológica, médica, de leite ou de fórmula. Às vezes precisa, aí a gente faz. Talvez isso nos lembre que a relação em si, ela precisa ser despertada. Né? A relação entre a mãe e o bebê, entre o bebê e a mãe, está num constante despertar, num dia a dia num despertar. Quer dizer, a cada dia a gente, como dizia um amigo meu, a cada dia a gente mata um mito, né? A cada dia você vai conhecendo um pouco mais e com isso você vai criando o quê? Vai criando o relacionamento. Né? Isso que você está dizendo me lembra uma história que atribuem ao Michelangelo, que eu não sei se é verdadeira, mas eu vou contar como me contaram. Que teriam perguntado ao Michelangelo como é que ele tinha conseguido fazer o Davi de uma pedra de mármore bruta, como é que ele fez o Davi? E a resposta que ele deu disse, foi muito fácil, eu só tirei o que não era Davi da pedra. Então, você está dizendo isso, eu fiz uma associação com esse despertar, tem algo ali dentro. Eu preciso tirar o que atrapalha isso. E muitas vezes o que atrapalha é a cultura, é o Google, é a informação, foi o cursinho que essa mãe decidiu fazer. Cursinho para mãe é a coisa mais louca que existe. Todas estão fazendo cursinho para mãe. Isso tira da mulher o mínimo de segurança que ela precisa. Alguém sabe mais do que ela. Ninguém sabe mais do que ela. Então a gente às vezes tem que limpar tirar o que não é mãe, para poder aparecer a mãe. Reforçar o que existe de mãe dentro da mãe. Porque existe. Não, sem dúvida. Sem dúvida, eu trabalho muito assim, despertar a mãe, despertar o pai dentro daquela pessoa que já tem isso dentro dela. Eu dou exemplos às vezes muito bobos, eu acho, mas que fazem sentido. Eu digo para os pais o seguinte, imaginem a cena de que nós desce do consultório, tem lá um corredorzinho com umas lojas, eu digo, tem um carrinho de bebê e o bebê começa a chorar. Não tem um ser humano que não vai se mobilizar pelo choro do bebê. Tem alguma coisa dentro de mim, não é porque eu sou pediatra, porque qualquer um, e a primeira coisa que vai fazer é olhar e procurar onde é que está a mãe. Sua vontade provavelmente vai ser pegar no colo. Você não vai pegar porque pode pegar mal, porque a mãe vai chegar e vai brigar. Você começa a balançar o carrinho. Tem alguma coisa dentro de nós que não é valorizada porque a cultura passou a botar regras. Uma boa mãe faz isso. O banho deve ser dado a 37 graus, às 14 horas e 20 minutos, com a inclinação de 40. Então você dá banho com régua, compasso, termômetro, você não dá mais banho. Mas isso está errado. Isso é uma condição básica da psicoterapia que você está falando, que é a questão do instinto. Né? A cultura ela sempre vai moldando o instinto, ela vai mudando o instinto. Sabe? Ela vai fazendo com que o instinto se transforme em outra coisa que não é mais um instinto. Tá? Então a recuperação dos instintos reprimidos é uma questão básica na psicoterapia, e você agora está lembrando que você também trabalha com isso, que você também trabalha com a recuperação básica
dos instintos que existem dentro da mãe, que existem dentro do pai, que existem dentro do bebê também. Claro. O instinto humano, quer dizer, o Reich tinha uma frase que eu gosto muito, que a gente deve entender, evidentemente, com certos limites. Mas ele dizia que um consultório de psicoterapeuta eram 2 animais dentro da sala, para ele, para o conceito reichiano, e que ele vivia isso 100%, 2 animais dentro da sala. Isto é, ele estava constantemente à procura dos instintos. E, de fato, Freud também estava à procura dos instintos, né, e da relação do instinto com a cultura. Tá? Quer dizer, Freud, de uma certa forma, ele refina um pouco, quer dizer, onde o animal passa a ser humano e não só animal. Então há um refinamento, a cultura refina, mas sem perder aquilo que a gente tem de básico, que é o conhecimento instintivo do que é ser humano. Tá? Eu acho que aí tem um ponto de interseção muito grande, porque um trabalho que o pediatra deve ter é esse do despertar do instinto. O risco que essa cultura está trazendo para a gente é o risco de que, ao nomear alguém como tendo mais conhecimento do que eu, mãe, isso permite que serviços sejam vendidos, permite que a mãe se aliene do processo, então terceiriza. Então tem uma enfermeira super qualificada que já atendeu mais de 100 bebês, vamos contratá-la. Isto é um horror, contratar alguém experiente. Ela é experiente em 100 bebês, o seu bebê é único, ela nunca teve experiência com o seu bebê. Ela não tem a menor ideia de quem é o seu bebê. E se ela quiser colocar o seu bebê dentro de um padrão dos outros bebês, danou-se. Porque aí é que a gente não vai libertar o instinto, a gente vai padronizar, engessar e fazer isso tudo. Então, uma das brigas que eu acho que a pediatria e a psicoterapia têm em comum é a briga desse espaço onde o instinto pode ter valor, sem perder o refinamento da cultura, sem perder o que cada um quer. Né? Porque, na verdade, quando você recupera certos instintos, você também, de uma certa forma, assume a responsabilidade para ajudar esse instinto a existir. Porque nem todos os instintos, eles são... aí entra as questões dos limites, por exemplo. Todo bebê tem aquele instinto de enfiar o dedo na tomada. E vai tomar um choque. Claro. Vai pôr o dedo no fogo, vai se queimar, tá certo? É instinto botar a mão no fogo, é instinto, pô. O bebê faz isso por instinto. A nossa função, então, é, de uma certa forma... Então, quando a gente começa a retomar esses instintos, né, é sempre importante ajudar na sequência, né, no desenvolvimento dos instintos. Tem um aspecto do instinto que eu quero falar da tomada ainda, mas eu queria falar antes do instinto do cuidar. Do cuidar que não é só amamentar, trocar fralda e dar banho. Eu estou pensando agora numa situação que é extremamente comum na infância, que é o resfriado. Então o resfriado ele pode ser abordado de uma maneira mais instintiva, utilizando sabedoria e valores históricos. Então o que a gente vai fazer? Você está resfriado, você vai ficar de repouso. Se você tiver desconforto, eu vou dar um remédio para a febre. Não vou forçar a comida. Vai tomar um chá ou uma sopa quente. Ok. Isso é ter segurança no seu instinto. E eu estou aqui cuidando. Se eu achar que alguma coisa está diferente, eu vou chamar o pediatra, eu vou chamar o pediatra antes, mas vou prosseguir com isso. No outro extremo, a gente cai na sociedade do imediato, do rápido, do consumo, que é igual a prescrever um remédio, que não vai funcionar no resfriado. Não tem remédio para resfriado. Então, o instinto de cuidar, e aí você diz, com limite, olha, a criança começou a respirar mais rápido, deixa eu ver essa criança, traz aqui para mim. Acho que está com pneumonia, vou prescrever. Não tô fazendo aqui a propaganda de uma coisa natural, ingênua e romântica. Eu estou dizendo aqui que mesmo diante de doenças simples, habituais, há um saber cuidar que muitas vezes fica escondido. Agora eu vou entrar na tomada com você. Esse é um outro ponto. Se eu não assumo plenamente lá em algum momento esse ato corajoso de cuidar do meu filho, eu talvez tenha mais dificuldade de colocar limites no meu filho. Os limites de segurança são os mais fáceis.
E eu uso eles como exemplo muitas vezes, porque as mães chegam e dizem assim, ah, mas ele não deixa isso, ele não quer, com 1 ano de idade. Eu digo, mas se ele estiver pendurado na janela, a senhora vai deixar ele? Não, ele pode reclamar à vontade, que você vai arrancar ele da janela e que se dane à vontade dele. Então a mesma coisa eu vejo na necessidade da gente ajudar os pais na introdução de limites. O da tomada do fogo da faca, eles mais ou menos sabem, mas quando chega uma mãe em que eu pergunto, a senhora disse que ele estava com febre, né? Mas quanto de febre? E a criança tem 1 ano e meio, e a mãe me diz, mas doutor, e ele deixa eu colocar o termômetro? Como deixa colocar o termômetro? Não tem que deixar ou não deixar, a senhora vai colocar o termômetro e, ah não, porque ele fica muito chateado, muito nervoso. Então a gente também tem que ajudar muitas vezes numa coisa que você vai ver a consequência no seu consultório quando não coloca limite. Quer dizer, pessoas que ficam muito prejudicadas por uma ausência de limite no momento certo, na quantidade certa, na dose certa. Você sabe que estamos mais ou menos chegando no nosso tempo. Tá. Mas isso me lembra... É uma pena que a gente não tenha 2 horas. É uma pena. Mas são muitos assuntos, né, que a gente vai encadeando, né? Mas me lembra uma coisa de terapia, ou do que significa terapia. Né? Terapia vem do grego, terapeia. Terapeia era, no teatro de Dionísio, o ator ia para o palco e ele vivia muito as emoções que eram dele mesmo. E essas emoções, o melhor ator era aquele que vivia mais as suas emoções, mas não só isso, mas aquele que conseguia fazer com que o público vivesse as emoções junto com ele, as suas próprias emoções. Cada uma pessoa do público vivia as suas próprias... Então criava um movimento forte, afetivo, emocional, catártico no teatro de Dionísio. E isso aí chamava-se terapeia, ou seja, a arte de você se relacionar com o outro. Claro que no teatro tem toda esse exagero emocional para criar catarses, que o Freud, aliás, usou muito a terapia catártica para as histéricas na época. Então, terapia é sinônimo de relacionamento. Então, nesse sentido terapêutico, né, você trabalha terapeuticamente com os seus pacientes porque você tem essa qualidade, não é todo pediatra que é assim. Eu trabalho terapeuticamente com meus pacientes também, né, que é um relacionamento que a gente cria com as pessoas para que as pessoas, e nós também, tenhamos a melhor vida possível. Você habilidades de estar com o ser humano. E uma das habilidades que eu mais gosto, né, que eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa, é você saber se relacionar sem invadir o outro e sem abandonar o outro. É estar justamente entre esses dois lugares, em que você não é um invasor e você também não é um ser abandonante. Eu vejo muito uma arte, a arte do relacionamento se dá nesse lugar. Que é um espaço difícil de você definir, que você tem que ter muita prática, sensibilidade. Mas eu, só terminando aqui, para dar um exemplo prático de como é difícil para um médico, né? A cultura que nos cerca é uma cultura que está impregnada dessa questão da doença e do sistema. Um rapaz ou uma moça que seja aprovado no vestibular de medicina, eu posso garantir a você que a primeira coisa que dirão vai ser parabéns e a segunda vai ser qual especialidade. Como se... e se ele disse assim, não sei, eu talvez seja médico de família, isso é completamente... Mas você não gosta de medicina, você quer ser um incompetente, como se médico de família, alguém que conhece a generalidade do ser humano, que pode acompanhar ele em diversos momentos da sua vida, não tivesse um valor enorme. Mas para a nossa cultura, se a pessoa diz, não, você é endocrinologista, que legal, cardiologista, que espetáculo. Não, você é médico de família, clínico geral. Só parece pouco, né?
pena, né? Que pena, né? Você passa no vestibular para isso? Gostei da conversa, Legal, Rubens. também Gostei da gostei, conversa. também gostei. Vamos. Obrigado. Obrigadão.